Voltando então o nosso Pé na Roça, num bate-papo muito gostoso com o meu amigo Dário Salomão. Eu quero lembrar a vocês uma coisa, gente. A gente sempre trabalha com prevenção. Eu acho que prevenção, se a gente tivesse prevenção da saúde, cuidando da saúde, a gente não teria tanto problema de saúde assim, né? Eu digo isso porque eu estou passando por um momento aqui que eu fui adiando, e agora estou com um problema no cálculo renal e meio sério, viu? E agora estou tratando, que eu vi que ia pato em pé no ninho, como dizia antigamente. Eu digo, por que eu digo isso, gente? Existe em Friburgo a Nova Clean. Sabe, a Nova Clean é um espetáculo. Olha, eu gostaria que você, minha amiga, meu amigo, você desse um pulinho na Nova Clean para você ver a quantidade de recursos que a Nova Clean tem para te atender, como exames, como médico, e um preço muito especial. Se você for associado da SAF, que praticamente todo mundo você vai ter um desconto muito especial. Sindicatos também, gente. Vai na Nova Clean e fala assim, olha, estou precisando fazer um exame, mamografia, mulher, né, parte urológica dos homens. Procura a Nova Clean, que tem especialista para tudo na Nova Clean, viu? E você vai ver que é fácil. Aí você diz, gente, porque é caro, a consulta médica é cara. Vai na Nova Clean que você vai ficar encantado. Você vai fazer todos os tratamentos, todos os exames que você precisa. Existe exame, inclusive, que você tem resultado na hora. A Nova Clean fica na rua Fernando Bisotto, número 35. Dá um pulinho lá, né? Não telefona não, vai você lá que você vai ver que atendimento extraordinário que tem a Nova Clean na rua Fernando Bisotto, número 35, tá? Aqui no centro da cidade, na Avenida Alberto Branco, tá? Depois você me diz, Serginho, que espetáculo, né? Cuida da sua saúde, sabe? Para você não chegar aí para o hospital. Porque se você chegar no hospital, primeiro você conseguir entrar no hospital, né? Só se você estiver desesperado de dor mesmo, você entra e vão ter que, de qualquer maneira, você não sai, tem que ficar lá, né? Mas olha, evita de ir para o hospital, porque nós estamos passando uma crise muito grande na saúde e a prevenção ela é fundamental, tá bom? Meu amigo Dário, que ligação que você tem com o Colégio Modelo? Você veio para cá, você estudava no Modelo, não? Em verdade, o primeiro ano eu estudei no Ribeiro de Almeida, né? Ribeiro de Almeida. Com a dona Glorinha Torres e dona Lourdes Longo, que eram excelentes professoras. Já faleceram, acho que as duas faleceram, uma tenho certeza. Foram excelentes professoras. Então, dali eu fui estudar no Colégio Modelo. 100 anos no Colégio Modelo, né? Você que inaugurou, não? Esse ano o Colégio Modelo completou 100 anos. Hoje eu tenho muita saudade do Colégio Modelo. Fiz lá o ginásio, depois contabilidade, contador, né? Doutor Messias, você tinha muita ligação com o doutor Messias, né? Eu lembro. Ele chegou a ser deputado, não? Acho que sim, não me lembro bem. Essa informação não posso dizer. Pelo menos candidato, acho que foi. Doutor Messias Moraes Teixeira. Eu lembro de alguns professores, professor Walter Santos, professor Policene, professor Antônio Carlos Coutinho, José Antônio Coutinho, dona Letícia, dona Marina Cúrio. Dona Zélia era professora, não? Não tinha Dona Zélia, não tinha Dona Zélia? Tinha a dona Elza, Elzinha Corte, e Murilo Cúrio. Essa gente toda me ensinou, sabe, o Serginho Ferraz, me deu conhecimento e me ensinou a levar a vida num padrão de honestidade, trabalho, e que a gente está aqui até hoje batalhando, sempre na esperança de ver a nossa cidade cada vez mais bonita e mais bonita e mais humana, né? Mais humana, né? Tem diferença? Qual a diferença de Friburgo da sua época para essa aqui? O crescimento foi desordenado, você diria? A diferença é muito grande, muito grande, muito grande. Você acha que Friburgo cresceu desordenadamente, assim, não? Um pouco, mas isso é inevitável, quase toda a cidade. Você vê hoje, por exemplo, você não tem como consertar o trânsito de Friburgo, é praticamente impossível. Muito carro para pouca rua, né? A verdade é essa, né? Olha, está faltando também a administração, dinheiro, né? Eu acho que Friburgo, eu gosto muito de trânsito. Acho que se eu tivesse que me especializar em alguma coisa, eu gosto muito de trânsito. Tem muita coisa a ser feita no trânsito de Friburgo. Há alguns viadutos, né? Você vê se não é aquele lá do Paissandu, né? Que na época foi aquele, aquele Heródoto quando era secretário de obra, no estado do Rio. Se não é aquele a rigor foi a única obra que desafogou o trânsito em Friburgo. Nós aqui temos ruas muito atravancadas, né? Como, por exemplo, a Moisés Amélia, General Osório. General Osório é um cara. Então,
é preciso uma engenharia muito boa. E o que aconteceu? Os motoristas foram criando vias alternativas, né? O próprio motorista foi procurando. Você está na Nova Suíça, eles criaram uma via alternativa, você sai lá no Catacione. Vale né? dos Pinheiros também, né? Vale dos Pinheiros. E o pessoal motorista de táxi, conhece muitas alternativas, né? Tem muito táxi em Friburgo? Tem, ou já teve mais? Já teve mais táxi em Friburgo do que tem agora? Não. Agora é o recorde. É mesmo? Agora tem ponte de táxi para todo lado. É verdade. É muito bom andar de táxi, muito bom. Eu não dirijo mais quase. Também você anda muito a pena, eu vejo você não morando no hotel. Eu moro perto da farmácia também, né? 1,5 km, talvez. Dário, vamos falar de esporte em Friburgo. Vamos. Né? Por exemplo, né, você é da época de que? Paulo Banana ou antes? Sou da época de Paulo Banana, Paulo sim. Banana, O que você quer saber? Qual Não, a eu quero pergunta? saber, por exemplo, o futebol em Friburgo já teve por exemplo, como está agora e antigamente tinha mais graça o futebol em Friburgo antigamente? Olha, eu diria que antigamente tinha muito mais graça, né? Porque era um campeonato aguerrido, disputado, com torcidas próprias. Esperança, Friburgo, Fluminense na época, que depois virou friburguense, né? O Serrano. Então, era uma disputa acirrada. Depois entrou Filó, Bom né? Jardim e Filó. Eles vieram depois. Depois. Eu vi grandes jogadores aqui em Friburgo que eu acho que não ficariam nada a dever aos craques que nós estamos vendo agora no Rio de Janeiro, né? Guardando as devidas proporções, porque agora o futebol evoluiu em preparo físico, assistência médica, né? Hoje é uma empresa enorme o futebol, né? Naquela época não, naquela época todo mundo trabalhava, ia treinar na quinta-feira, terça e quinta, e jogava no domingo. Né? Igual o vereador, antigamente não tinha salário, né? Não tinha salário. Por exemplo, o jogador não tinha salário, tinha? Tinha bicho. A bicho? É mesmo? Eu me lembro, interessante, uma vez nós íamos jogar fora de Friburgo com a seleção friburguense. Teve um jogador muito conhecido, muito craque, por sinal, que não apareceu na hora do embarque, né? Eita. Quer dizer, faltando uns 20 minutos para nada dele aparecer. E eu fui então na casa dele, buscar ele. E eu voltei de lá e falei, Leone, fulano disse que não vai porque está com uma contusão no joelho. Aí o Leone, que era o treinador, falou, não, ele está com a contusão no bolso. Volta lá e fala que eu falei para ele vir. Melhorou logo. Quem era a figura? Não, eu não vou declinar nome. Ele está vivo, não? Tá vivo, sim. Então deixa aí. Continua vivo. Naquela época ele era muito vivo, né? Então, continua vivo, né? Mas eu gosto o muito grande dele. jogador que você viu jogar? Olha, um dos grandes, né? Para você não os cometer grandes, o injustiça. Paulo Banana, o Leone, meu primo, né? Que eu morei na casa dele. Leone era um becão que tudo batia nele, era uma muralha, né? Era uma muralha, muito forte, muito fortão. Ele jogou muita bola e chegou a treinar no Vasco da Gama, mas ele não se adaptou à vida do Rio de Janeiro. Meio roceirão, né? Foi algum jogador de Friburgo assim que se destacou aí fora? Sim. Rosten, né? Não tem tinha um Rosten? Você agora me pegou pelo pé. O Cabrita, né? que jogou no Bangu, de lateral direito. E no América também, ele atua no América, né? Então o Anselmo também, mais recente, né? O Anselmo, né? Jogou no Flamengo, né? Jogou no Flamengo. Deu um soco no... Ih, rapaz, não foi no... Aquele foi o Uruguai, não foi? Não, que bateu no Zico, não? Me parece que lá na Venezuela, na Colômbia, sei lá. Mário Anselmo, né? Foi expulso, inclusive, né? Foi. Mas aí, por exemplo, qual é o time que te encantava? Uma época assim, por exemplo, que só dava ele, chegou a ser Friburgo? Era o Friburgo. É mesmo? Friburgo era considerado, não perdia para ninguém aqui dentro do campo do Friburgo. Aqui dentro a gente dificilmente perdia para times do Rio, mesmo porque era um campo pequeno, né? O pessoal do Rio reclamava que o campinho era muito pequeno. E
que vi grandes craques. No Esperança tinha o Carlinhos Machado, era um grande jogador, Rainha, Jardel no Friburguense, no Fluminense da época, né? Jardel Otis, jogava muito bem. Tivemos jogadores famosos que foram eles foram jogar lá no futebol do Rio Grande do Sul. Agora me fugiu o nome dele, era um craque que não foi da minha época, foi... Tinha um nome cigano, assim, mas não era cigano, não. Manel Faria jogou no Internacional, né? Larry jogou muitos anos no Internacional, chegou a ser envolvido na política lá, foi eleito deputado lá, né? Que legal. Então, Aqui, me falaram que o Jaburu chegou a ser goleiro. Chegou a ser goleiro ou você está gozando ele, né? Porque ele foi um grande goleiro, né? Jaburu. Jaburu. Júlio César Seabra Cavalcante, né? É mesmo? Foi um grande goleiro, inclusive da seleção friburguense, disputava o campeonato do Estado do Rio. Que coisa. Ele era um grande goleiro, assim, muito corajoso, muito... Saía em qualquer bola, dividia com os atacantes, bola... Muito. Ele era funcionário do Banco do Brasil, né? Era caixa do Banco do Brasil. Olha só. Aqui, ó, agora vamos o lendário da transmissão esportiva, o Rodolfo Abud, que você chegou até a ser comentarista, né? Eu era comentarista. E o Rodolfo, como é que era o Rodolfo? O Rodolfo era uma pessoa muito séria, né? Olha, o Rodolfo era um cara muito legal. Eu gostei muito tempo e aprendi muito com ele. Ele era um excelente locutor esportivo, era narrador, né? Uma coisa que eu nunca me esqueço de lembrar, o Rodolfo tinha uma excelente memorização. Gente, é impressionante. Era impressionante. Até antes Às vezes, jogo à noite, os refletores de Friburgo nunca foram aquelas maravilhas, né? Aquelas lamparinas, na verdade. Então, o Abud, em menos de 15 minutos, ele já tinha memorizado o nome de todos os jogadores. E às vezes o cara com a camisa, um de camisa verde e preta assim, vertical, e o outro de camisa verde e preta horizontal, quer dizer. Mas ele memorizava muito. Ele era Ali no campo do Friburgo, o Rosten era comentarista também, né? Também. Mas você chegou a comentar junto com o Rosten, não? Ou você fazia reportagem de campo ou alguma coisa assim? Não, em geral, quando eu comentava, o Rosten não comentava, não. Eu me lembro de um fato muito engraçado, que eu fui narrar o jogo, Friburgo, não me lembro com quem, campeonato friburguense, e o Rosten era o comentarista. Então, a Mirtes, da Rádio Friburgo, você conheceu, né? Nossa. Botou lá o prefixo, lá na rádio, né? E que a gente ficava adivinhando se o prefixo estava no ar ou não estava no ar. Porque nem rádio nós não tínhamos para retorno de som, né? Igual você imagina. Tinha que estar pedindo emprestado no meio da torcida, mas o cara não queria emprestar, porque ele levou o rádio para ouvir o jogo. Como é que ele ia emprestar? Tá bem. Mas, então... Botei o prefixo no ar, aliás, ela botou, claro, e eu abri. Mas, boa tarde, senhores ouvintes da Tarde Esportiva sobre o patrocínio de Spinelli, Sociedade Anônima, a maior organização do comércio de Friburgo, me lembro disso aí. Então, agora, após a abertura, passar o microfone para Rosten Pinto de Faria, que vai fazer as suas considerações iniciais. Rosten. Senhores ouvintes, muito boa noite. Era 3h15 da tarde, um sol causticante. Ele era muito engraçado, aquela roupa caque dele é gordo, né? Tem até uma que se dizem, isso não sei se foi verdade, ou se é piada também, que um amigo dele, muitos anos não vinha em Friburgo, né? E encontrou com o Rosten lá na praça. Ô, Rosten, mas como você está conservado, hein? Pô, que coisa, hein? Até o terno é o mesmo, né? Quantos não querem não se ver? Não mudava aquele meu, né? Não tirava aquele caque dele. Eu não sei se você se lembra, se você estava até nessa ocasião, desde que a Rádio Friburgo se irmou de fazer transmissão simultânea, né? Tinha um jogo no Campo Friburgo, tinha um jogo no Campo Filó. Aí falaram lá com o Carlos Reis, lá que está vivo até hoje, né? Nós vamos montar o som, aquelas caixas, né? Vamos montar o som no Campo Filó e aqui no Friburgo, que as duas partidas no mesmo horário. Aí pra gente fazer a transmissão. Então o Rosten falou assim, Rodolfo, pode deixar que eu vou ficar lá no Campo Filó e você fica aqui fazendo a transmissão aqui e eu fico no Campo Filó. Aí quando der a bola, acontecer alguma coisa aqui, você chama o Filó e eu vou e digo o que está acontecendo, como é que está o jogo no Filó, aquele negócio todo.
E foi uma expectativa, todo mundo querendo saber, né? Como é que ia ser o negócio, né? Aí foi, o Rodolfo está transmitindo aqui no Campo Friburgo e o Rosteiro lá. Aí não sei, acho que uma bola subiu ali naquela rua ali do Campo Friburgo ali atrás, Eugênio Miller, só tinha uma bola, a bola sumiu. Aí o Rosteiro, enquanto a partida está parada aqui no Campo Friburgo, vamos lá passar o pão da Lagoinha. Rostei, como é que tá a renda aí, Rostei? Tá uma merda, não tem ninguém aqui. O Abud ficou alucinado, doido, né? Mas era muito engraçado, né? Muito engraçado. Também tem uma do futebol engraçada, segundo contam, não sei se todos os seus telespectadores sabem que tinha um comentarista esportivo em Friburgo, que era o Trajano de Almeida Filho. Trajano de você Almeida deve conhecido. Deficiente visual, né? E que com o tempo, eu conheci ele chegando muito bem. Mas com o tempo, acho que problema de diabetes, não me falha a memória, o Trajano começou a perder a visão, perder, mas ele não queria deixar de acompanhar a gente, sabe? Então, lá no campo do Friburgo, disse que teve um gol em que a bola se embolou toda, um chute muito forte, a bola se embolou com a rede e entrou. E o juiz deu gol, né? Mas aí veio a reclamação, naquele tempo não tinha o VAR, né? Não tinha o VAR que agora tem. Tinha o VAR. Tinha o VAR Demar. Então, o Rodolfo Abud, eu não cheguei direito, se foi gol, não foi. Dário, você daí, você viu aí do meu lado? Olha, Rodolfo, eu também não consegui divisar não, a bola estava dentro da rede, mas não sei se furou a rede. Vamos consultar o Trajano, lá no Alambrado. Trajano, o que você achou? Foi gol ou não foi? Ele falou, pô, vocês que enxergam não viram, imagina eu que estou perdendo a visão. Era muito engraçado. Ele transmitia o negócio de bolão na CF também, ele já não enxergava mais, né? Ele transmitia. Tem o do Rodolfo, que na Rádio Friburgo ele era em São da Majórica, né? E tinha aquelas cornetas grandonas, corneta Delta, né? Que eles botavam em cima da janela e transmitia, né? A programação da Rádio Friburgo para a praça ali, né? Eu me lembro. Aí o Rodolfo estava com o Rosten, né? Que o Rosten é muito engraçado. Uma partida lá, acho que era às 3 horas da tarde. O horário de futebol de Friburgo era mais ou menos assim, 3 horas da tarde. 3h30. Né? 15h30. Aí o Rodolfo falou assim, o Rosten, eu tô achando uma coisa estranha, eu tenho observado isso há algum tempo. Quando não tem ninguém no campo aqui, né? Antes de começar o jogo, assim, uma meia hora antes de começar o jogo, não tem ninguém no estádio aqui. Na hora que começa a transmissão, lota o estádio. Sabe o que é? Eu gostei, falei, não, sabe o quê? Eu pensava ficar na praça ali, aí na hora que começa o jogo, ninguém aguenta ouvindo essa transmissão, corre todo mundo pro campo. É verdade, a gente observava isso. Depois que começava a transmissão do jogo, as arquibancadas começavam a se ocupar. O pessoal estava na praça, não aguentava. Estavam sentados lá na praça, namorando e não sei o quê. Então iam ver o jogo. E voltava a ver o jogo. Tive um lance também, que a arquibancada tinha a arquibancada de madeira do Campo Friburgo, né? E tinha de cimento lá, né? Então, na arquibancada de madeira, a cabine de rádio ficava ali atrás da arquibancada, em cima, né? Atrás da... Então, quando o torcedor ficava em pé, o Rodolfo não conseguia ver o jogo nessa lateral de casa. Aí, no ataque lá do time lá, aí todo mundo levantou, né? O Rodolfo não viu, ele falou assim, o time estiver com a formação correta, a bola deve estar em poder de Cirineu. Ele não viu o jogo. Ele não viu, né? E tinha umas escadas antigamente, me falaram que para subir para a cabine de rádio, botaram uma escada de madeira, né? Que depois que fizeram outra escada de subir mesmo. Aí disse que foram lá, tiraram a escada, roubaram a escada, levaram, sumiram com a escada. Como é que o Rosten desceu lá de cima com o Rodolfo? Isso eu não me lembro, não. O Rodolfo falou comigo, tiraram a escada para isso aí, era um negócio. Foi bom, foi uma época boa, né? Foi divertido. Divertido, né? E depois que o Friburguense passou depois teve a fusão também do Friburgo lá para Conselheiro, essa coisa aí já... Houve a fusão do Esperança com o Conselheiro. Você acha que isso foi uma coisa benéfica, não? Olha, Sérgio, eu não tenho condição de opinar, não, sabe? Eu acho que na época foi a melhor solução que eles encontraram, né? A fusão do Esperança. Quando você vê o campo do Friburgo hoje, virando estacionamento, não dá uma dorzinha, né? Olha...
Não, dorzinha não dá, mas o que eu sempre falo com os dirigentes, né, que é o Fernando Bacchini, o Carlos Berbert, Juca, né? Popular Juca. Carlos Arnaldo Berbert, Popular Juca, que dirige o Friburgo há muitos anos, Dalton Carestiato, né? Eu sinto saudade do time disputando qualquer campeonato, seja de infantil, juvenil, né? Nunca mais vimos o vermelho e branco em campo. Isso eu reclamo constantemente com eles. Todo domingo a gente se encontra. Uma pena, né? Serrano, por exemplo, tem veterano jogando lá. Não, Serrano acabou mesmo, a fusão com o Friburguense, né? É verdade, Serrano acabou. Mas você não vê uns veteranos jogando assim, é uma coisa que dá até saudade, né? Mas é coisa que ficou no passado. Mas né? a vida é dinâmica, né, Sérgio Ferraz? Aqui em Friburgo não tinha nem televisão, né? Hoje já temos estações, aí como é a Luau, a outra ali debaixo do... Né? Tem várias, né? Eu digo o seguinte, que você não tinha tanta opção, né? Naquela época, né? Hoje, por exemplo, se era naquele futebol da época do Paulo Banana, daquela turma, com esse monte de opção que o cara tem para ficar em casa, não ia ter. Né? Cada coisa na sua época, não tem jeito. Não tem, é dinâmica. Eu imagino que daqui 20 a 30 anos como estará isso, né? Falando desse negócio de época assim, como é que você está vendo, Dário, pelo tempo que você está em Friburgo, a política de hoje, por exemplo? Qual a esperança que você tem? A esperança tem que viver sempre com ela, né? Mas como é que você está vendo a política hoje? Assim, em âmbito nacional, nacional e municipal. O Estado do Rio, por exemplo, nós tivemos 2 governadores do Estado presos. Né? Isso foi uma falência do Estado, né? Como é que você vê as isso? Coisas... elas estão assim meio nebulosas, né? Por exemplo, temos um presidente da República completamente diferente dos que vinham atuando, né? O Jair Messias Bolsonaro, né? Então, deu um total visão assim diferente no país, né? Tá dando, né? Dando 6 meses ou 7 meses de governo. Aqui em Friburgo nós temos o Renato Brau tentando fazer o possível para manter a cidade. Eu gosto do Renato, a não ser com relação à saúde e à educação. Estamos aí com greves dos professores, né? Atualmente. E o Raul Sertã está sempre em crise, não sai da crise nunca, né? É igual você que sua pedra no rio, não sai da crise. Não sai. Existe... Por exemplo, não tem como o Raul Sertã ser um hospital municipal, quer dizer, ele atende gente de fora. Então é uma coisa difícil, mas você não pode negar também, um paciente chega lá de 2 barras, por exemplo, e não pode porque... Isso aí é uma questão antiga, né? Tinha um nome, eu não sei se não tem, hospital regional, né? Era conhecido como regional, quer dizer, pegava a região toda. Isso é uma coisa muito errada, mas não sou eu que vou dar meu pitaco aqui, não. Não tem nem como. O ideal seria se você tivesse um outro hospital para atender toda a região e o Raul Sertã para atender o friburguense. Isso seria ideal. Mas seria ideal. Mas né, você vê o SASE, por exemplo, ou se não, você faz um pequeno hospital em Conselheiro com uma UPA que está capengando, mas que funciona, está funcionando, está ajudando muito. Se pudesse fazer, de repente, tipo uma UPA lá no SASE, por exemplo, que está largado aquilo lá, é a política. Olha, tem muitas soluções, mas aí precisa ter vontade política, né, do governo do Estado do Rio. Vou te dar um exemplo emblemático, né? Há quanto tempo que estão fazendo o Hospital do Câncer? Pois é. Há quanto tempo que esse povo sofrendo com uma quimioterapia, com câncer no fígado, onde for, tem que sair às 3 horas da manhã de Friburgo para chegar lá no INCA. Mas isso não sensibiliza ninguém, né? Não sensibiliza, porque o cara não está passando... O governador esteve aqui, falou. É o Hospital do Câncer e Estrada do Contorno, né? Nós já estamos cansados de ouvir falar e não há uma atitude. Não adianta a força de vontade se não tiver atitude. E tem outra coisa, Dário. Por exemplo, se você faz um hospital, vamos supor lá no SARS, consegue arrumar aquilo lá e fazer um hospital.
Para sustentar é que é complicado, né? É a manutenção, né? É, manutenção disso. O médico, pagar o médico, pagar a enfermeira, é uma coisa você fazer. Igual antigamente os Brizolão, eles fizeram um som de Brizolão aí. Mas para manter a coisa é que é. Mas olha, nós temos cidades, eu tenho visto através de programas de televisão, cidades como São Lucas de Rio Verde, lá em Goiás, o prefeito é sensacional, né? Tem aquele outro prefeito aqui de Espírito Santo também, um rapaz novo, louro, que bota a mão na massa, ele aos domingos vai para lá botar planta no jardim. Olha só. Né? O cara tem uma cidade linda. Mas não é Friburgo, não mas vai ter isso é uma um Procópio como tinha antigamente. Isso é uma raridade. Juiz de Fora tem uma evolução. Juiz de Fora é uma cidade maravilhosa. Né? Eu estive lá também, fiquei encantado com o Juiz de Fora. A parte médica lá é sensacional, né? Pesquisas e grandes hospitais. Qual a esperança que você tem, Dário? Você tem esses anos todos que você vive aqui. Qual a esperança que tem? Você acha que a gente vai encontrar existe uma luz no fim do túnel para Friburgo retomar o crescimento? Olha, eu no momento não vejo luz no fim do túnel. Se vê uma luz também, pode ser o trem que está vindo e pega a gente. Não treinou, o Carol disse que ia votar e acabou não vai. Porque isso é vontade política, né? É vontade política. E parece que os políticos não estão com a menor vontade de fazer nada. Você não acha que tem deputado demais, tem senador demais, tem deputado vereador demais? Vereador demais, não é? Não é? Que cada um tem 4, 5 assessores. Aí você vai ver quanto custa isso, né? Aí não tem como começar. A esperança é que o presidente da República está batendo de frente. E, segundo ele, em algum tempo, esse país vai tomar outro caminho. Se deixarem ele governar. Se deixar ele governar. Mas ele vai governar, ele é um cara forte. Ele é forte, e ele está bem apoiado, né? Graças a Deus. Então, tomara que seja, né? Ô, Dário, eu gostaria que a gente marcar uma outra hora, porque nós temos muito assunto. O Dário é uma enciclopédia viva. Não chega o Rodolfo Abunha, mas o Dário tem muita história para contar e eu fiquei muito feliz no Pé na Roça receber um amigo tão querido como o Dário. Alguma coisa, você quer mandar algum recado para alguém? Se quiser. Não, Sérgio, apenas agradecer o convite que você me fez. E eu, como antigo locutor esportivo, também gosto do microfone, a verdade é essa, não é? E eu vim aqui no seu programa com muito prazer. Coisa boa, aqui no Pé na Roça. Te agradeço. E outra, sempre quando tiver uns assuntos assim, você fala comigo que a gente vai. Ok. E um abraço para o pessoal todo da Drogaria Globo. Ok. Um abraço, sim, Serginho. Um abração. No intervalo pequenininho, a gente volta com mais Pé na Roça. Sai daí não.